Nesse vídeo eu vou te ensinar como evitar 3 dos gastos que podem literalmente te deixar pobre e acabar com a sua vida financeira. E ó que isso não é brincadeira, tem muita gente que realmente já acabou quebrando por conta desses 3 gastos. Então fica até o final do vídeo para você nunca cometer o erro de gastar com essas 3 coisas que eu vou te passar aqui. Vambora! Só antes de começar o conteúdo, não se esqueça aí de deixar o like e se inscrever. Segunda-feira, na semana que vem, eu vou postar um conteúdo muito legal. Então aí, para você não perder esse conteúdo, se inscreve e ativa o sininho de notificações, beleza? E antes de eu falar de fato esses 3 gastos, vamos falar do porquê que não vale a pena cortar os pequenos gastos. Sabe cortar aquele cafezinho, aquele brigadeiro que você compra ali na barraquinha da esquina do seu trabalho? Por que que não vale a pena cortar esses pequenos gastos? Porque não são essas pequenas coisas financeiras que vão mudar a sua situação financeira. Ninguém vai ficar rico porque cortou um cafezinho, porque cortou um brigadeiro ali. Ninguém vai ficar rico com isso, porque é uma quantidade muito pequena de dinheiro, fica muito insignificante isso. E ó, pensa comigo, a pandemia veio agora e todo mundo foi pra casa, tudo fechou. Então você aí mesmo também ficou em casa e teve que cortar aí o cafezinho, teve que cortar o brigadeiro, porque tava tudo fechado, tava todo mundo em casa. E então por que que depois da pandemia não tá todo mundo rico? Porque realmente cortar esses pequenos gastos não fazem o menor sentido, porque no longo prazo eles vão ser uma quantia muito pequena de dinheiro e muito insignificante. Então, só para concluir aqui, não são os pequenos gastos que vão mudar a sua vida financeira, e sim os grandes gastos. E ó, só antes de começar aqui também, eu não tô falando para você não gastar com nada disso que eu vou falar aqui embaixo, mas você pode escolher os momentos certos para fazer isso e se planejar para isso. Isso é muito importante. Mas qual que é o primeiro gasto que a gente tem que evitar para não ficar pobre? O primeiro gasto é antecipar os sonhos. Cara, isso já acontece, acontecia no passado, vai continuar acontecendo no futuro, e isso vai acontecer para sempre. Quais que são esses gastos que antecipam algum sonho? Cara, uma viagem, por exemplo, que você vai ter que ficar parcelando, pagando juros, um casamento, uma festa, qualquer tipo dessas coisas, até um imóvel e um carro também, são coisas que você está antecipando sonhos. E vamos pegar até a viagem aí como exemplo. Cara, se você parcelar uma viagem, você volta da viagem e ainda fica pagando ela e você não está mais usufruindo dela, já acabou a sua viagem. Mas como você parcelou, você vai ter que ficar pagando a mais. Entende como isso é cansativo e como isso não faz sentido? Você não trabalha para ter sua liberdade financeira, para acumular um patrimônio bom. Você trabalha para ter que pagar as coisas que você já fez. Então você tem que ter sempre muito cuidado para não deixar uma decisão levada pela emoção acabar com a sua vida financeira, como por exemplo uma de viajar. Agora, um casamento. Cara, a mesma coisa. Olha aí essa pesquisa que eu trouxe. Um casamento médio no Brasil custa mais ou menos 40 mil reais. Você sabe o quanto é 40 mil reais? Cara, é muita coisa. Eu vou até pegar um exemplo para ficar um pouco mais prático na sua cabeça. Vamos pegar uma pessoa que ganha 4 mil reais por mês e que gasta 3.500 reais para conseguir viver ali de um modo bom. Ou seja, todos os meses sobram 500 reais para essa pessoa. Se essa pessoa trabalhar 250 horas no mês, quer dizer que a hora dela vale 2 reais. E para 40 mil reais, essa pessoa teria que trabalhar 20 mil horas, ganhando 2 reais pela sua hora. Sabe quanto tempo dá isso? São 80 meses trabalhando. Ou seja, você vai trabalhar quase 7 anos, que são 80 meses, só para conseguir pagar uma festa em uma noite. Eu tô falando para você não casar, para você não fazer um casamento super legal? Cara, é claro que não. Mas como eu já disse ali no começo do vídeo, eu tô falando, tenta se planejar para isso, tenta conseguir arranjar dinheiro para fazer essa festa. Até porque se você for pagar em parcela, for fazer um financiamento para essa festa, você vai pagar muito mais do que só esses 80 meses de trabalho. Então, de verdade, tenta fazer um planejamento, fala não, vou começar a economizar 1.000 reais por mês para tentar chegar nessa conta mais rápido, e aí, com isso, você consegue aí atingir esses seus sonhos que vão virar metas e deixam de ser sonhos, o que é muito importante. O segundo gasto são aqueles gastos clichê. O que são esses gastos clichê? Praticamente aí transporte e moradia. Segundo o IBGE, os maiores gastos aí de todos os brasileiros estão nessa parte, eu vou te mostrar o porquê. Segundo o IBGE, mais ou menos aí 55% do salário do brasileiro vai só para essas duas coisas, para moradia e para transporte
todos os meses da nossa vida. E concorda comigo, cara, isso acaba com a vida de qualquer pessoa. Puta, meu, 55% do seu salário todo mês vai só para essas duas coisas. E aí muita gente pode falar, por exemplo, ah não, mas eu posso comprar um carro. Tá, mas realmente será que vale a pena você comprar um carro? Porque um carro pode ser um ativo ou um passivo. O ativo é tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso. Então se você for usar o seu carro para fazer aí motorista de aplicativo, Uber, 99 táxi, todas essas coisas, ele realmente pode ser um ativo. Mas se você realmente só deixar ele na garagem, ele vai se depreciar quando você comprar, ele tem manutenção, tem todo esse tipo de coisa. E ele vira um passivo, que é tudo aquilo que tira dinheiro do seu bolso. Então antes de fazer qualquer compra, como também um carro, que é algo caro, pense se vale a pena financeiramente falando, se ele vai ser só um passivo ou se ele vai ser um ativo. E quando que vale realmente a pena você usar um carro em vez de, sei lá, de transporte público? Quando você ganha muito tempo. Por quê? Porque o tempo é igual para todo mundo e o tempo é o nosso ativo mais valioso e escasso que a gente tem. Todo mundo tem as mesmas 24 horas no dia. E aí vai depender de você, o que você consegue fazer nessas 24 horas do dia. Se você for o mais produtivo possível, ótimo. Mas vamos continuar nesse pensamento do carro. Quais que são as opções para você comprar um carro? Você pode comprar um carro 0 km, comprar um carro seminovo, alugar um carro ou comprar não, né? Ficar com um carro por assinatura. E aí, meu, já vou falar aqui, puta, comprar um carro 0 km, cara, quando você tira o carro da concessionária, ele já perde mais ou menos 20% do seu valor só por quando você for revender, ele não tá numa concessionária de fato. Então, assim, como é a opção mais cara, a opção que mais se deprecia, eu já vou cortar porque, meu, essa opção é muito cara. Dentre as outras situações de comprar um seminovo, alugar ou por assinatura, vai depender da sua situação. Mas concorda comigo que se você assina um carro, por exemplo, é como se fosse uma assinatura da Netflix. Ao final do mês, vão te cobrar aí algum dinheiro e você paga. E aí, se você simplesmente não quiser mais, você para de pagar e encerra o contrato. Então, realmente, aí, alugar um carro ou ficar com um carro por assinatura pode ser a opção mais viável financeiramente falando, porque assim você paga apenas uma quantia no mês e aí você consegue ficar com ele o quanto tempo você quiser. E também o que muita gente faz ao comprar um carro é não contar aqueles gastos que as pessoas sempre têm, como por exemplo, documentação, IPVA, licenciamento, seguro, manutenção, depreciação. Esses aqui são 6 gastos que eu pensei rapidinho que um carro pode te dar. Então se você for realmente optar por um carro, como eu falei, faz um planejamento, tenta se planejar literalmente antes de fazer essa compra, porque você vai ter que mobilizar muito dinheiro e ver se realmente vale a pena para você. Agora falando dos imóveis, ainda nesses gastos clichê, porque a gente já falou do transporte, agora vamos falar dos imóveis também. O brasileiro tem uma cabeça de que qualquer imóvel você tem que financiar, porque ele vai se valorizar ao longo do tempo e vale mais a pena financiar. Cara, vou te falar, isso é uma das coisas mais assim, nada a ver que eu já ouvi na minha vida. Porque o brasileiro pensa que quando ele paga aluguel, o imóvel não é dele, né? Você é só um inquilino que paga pro dono do imóvel. E quando você financia, você acha que o imóvel é seu. Mas é óbvio que não é seu. O imóvel é do banco que você fez o financiamento. Para de pagar aí uma parcela pra você ver o que acontece. Eles vão te tirar o imóvel, porque o imóvel tá no banco, é do banco, e aí você tem que dar até umas garantias de que você vai conseguir pagar. Então, tira da sua cabeça que financiar imóvel é uma boa opção, não é uma boa opção. Os juros vão ficar contra você, o que vai, assim, te gerar muito mais dor de cabeça no futuro. Se você tá pagando, por exemplo, 4 mil reais pro banco, cara, R$1.000 só desses 4 mil reais podem ser juros ou até mais. Então, realmente, financiar pode ser, assim, a pior das opções. E financeiramente falando, muitas vezes é melhor você alugar um apartamento ou uma casa. Por quê? Porque você vai juntando cada vez mais dinheiro para tentar algum dia realmente quitar esse apartamento, comprar ele à vista, porque aí sim vale muito mais a pena. Você vive de aluguel, economizando, investindo, e aí quando você já tiver o dinheiro para comprar à vista, aí sim faz sentido você realmente ter aquele imóvel no seu nome. E como eu falei, realmente isso tudo aqui é só uma questão de timing, é uma questão de você se planejar, de você ter o tempo para conseguir pagar, e aí você realmente consegue fazer com que esses sonhos virem realidade, que esses gastos clichê virem realidade. Então, não tô falando para você não gastar com nada, para você não comprar carro, para você não comprar um apartamento, mas financeiramente falando, vale mais a pena você se planejar para depois pagar por um preço mais baixo. E o terceiro gasto aqui que a gente faz,
que na verdade não é um gasto, mas eu vou explicar, é a nossa improdutividade. Como assim a nossa improdutividade? Cara, o ser humano passa mais ou menos 1/3 da vida dormindo. A gente passa em média quase 24 anos dormindo da nossa vida inteira. E óbvio que eu não tô falando que dormir é ruim, pelo amor de Deus, dormir é muito bom, todo mundo ama dormir e eu também amo dormir. Mas o meu ponto é, já que a gente dorme 1/3 da nossa vida, a gente tem que aproveitar ao máximo os outros 2/3. Porque a gente também deve passar aí mais ou menos, 1/3 da nossa vida estudando quando a gente é menor e depois trabalhando, e o outro 1/3, sei lá, usufruindo, se divertindo das coisas que aí a gente teve. Mas o ponto-chave aqui é, se você é improdutivo nas suas horas de trabalho, cara, a sua hora de trabalho que eu falei lá em cima, lembra que eu dei o exemplo com R$2? Essa sua hora de trabalho é muito baixa. E com isso você não consegue escalar a sua hora, você não consegue fazer com que sua hora vala cada vez mais. E a gente sempre tenta buscar aí o equilíbrio entre tudo. Mas por que a gente não consegue alcançar equilíbrio? Porque muitas vezes a maioria das pessoas deixa de ser produtivo no começo da sua carreira. E qual que é o problema aqui? Porque quando você é produtivo no começo da sua carreira, você tem o resto da sua carreira inteira para a sua hora valer mais. Só que, se você é improdutivo aqui e quer começar a ser produtivo aqui em cima, você não tem todo esse tempo que você tinha desde o começo. Você tem muito menos tempo para escalar a sua hora. E esse é o problema. Então, por isso que a gente sempre tem que ser o máximo de produtivo desde o começo no que a gente está fazendo. Porque assim a gente consegue fazer com que a nossa hora fique cada vez mais valiosa e assim a gente consegue ganhar mais dinheiro e viver melhor. E como eu disse lá no exemplo do carro, cara, o tempo é o ativo mais valioso que a gente tem. O tempo é igual para todo mundo. Então sabe aquele cara que você tá disputando o cargo? Meu, se ele for melhor que você, é porque com certeza ele aproveitou mais as horas dele e ele foi mais produtivo que você. Então tente otimizar ao máximo o seu tempo. Isso vai ser, assim, extremamente importante e vai te fazer ganhar muito dinheiro. Eu tenho toda a certeza do que eu tô falando. Talvez você realmente tenha que sacrificar algumas coisas, como ir para uma festa no final de semana, ir para uma balada, mas esse sacrifício hoje que você está fazendo provavelmente vai virar assim muito mais tempo lá na frente que você vai ter de conforto para usufruir de tudo que você já ganhou. Então, como eu já falei aqui, esses 3 gastos podem acabar com a sua vida, tente sempre evitá-los e tente sempre fazê-los na hora certa, beleza? Tamo junto, falou!